uma visão em Joel. Eu vou ler aqui para vocês. Joel capítulo 1, versículo de número... a partir do versículo número 4. Vou ler aqui. O que ficou da largata e comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Porque uma nação subiu sobre a minha terra poderosa e sem número, e seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e diz com jejuns e com choro e com pranto. E há de ser que depois de derramar o meu espírito sobre a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visão, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a luz em sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. E há de ser que naquele dia os montes deslizarão os mostos, os outírios manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte de casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma assolação, e o Edom se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramarão sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém será de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Então, a visão que eu tive aqui sobre essa palavra de Joel, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, é exatamente sobre o migrador, cortador e ceifador. E eu quero falar aqui, a gente está falando sobre o tema ceifador, migrador e cortador. E eu quero aqui, eu anotei aqui, eu quero compartilhar com vocês. A primeira parte que eu quero falar com vocês é sobre o migrador. A vide se secou e a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Eu quero que você conheça esses 4 demônios que estão agindo nesse tempo e que você precisa conhecer para batalhar contra eles em oração. E eu quero ler aqui para vocês o anotamento que eu fiz sobre esses demônios. Quem são esses demônios? Os demônios ou anjos do inferno, que com certeza existe e quer que você acredite ou não, só agem em nossas vidas através de legalidades que nós mesmos damos através da falta de 2 coisas, que a gente age através da ignorância e também da desobediência e infidelidade a Deus. Assim, vidas e famílias inteiras são dizimadas por demônios. Então, esses demônios agem através de legalidade, de desobediência do povo e da infidelidade do povo com Deus. Então, o migrador, o cortador, o devorador, ele age e eles se alimentam através de infidelidade, eles se alimentam através de desobediência. Quando você desobedece a Deus, ele vai agir e você abre uma porta de legalidade para ele agir dentro da tua família. Então você precisa conhecer esses 4 demônios que estão agindo nesse tempo para acabar com o povo de Deus, com as nações. Eu quero falar um pouquinho para você conhecer mais ou menos como que é a funcionalidade deles. Algumas espécies de gafanhotos são solitários e não gostam de ajuntamentos. Já define aqui a igreja.
já define aqui a igreja. Quem você que é da igreja e não gosta de se ajuntar com o seu povo para se fortalecer, você já está dando legalidade para ele. Algumas espécies de gafanhotos são solitários e não gostam de ajuntamentos, ou seja, quarentena. O povo está sendo separado, ou seja, os demônios agem para separar o povo de adorar a Deus. E muitas pessoas estão definindo a quarentena para não adorar, para não orar e não clamar a Deus. E nesse tempo o povo está precisando de clamor, porque a igreja está ficando cega. Os demônios, os 4 demônios estão cegando a igreja. As igrejas não estão orando. Muitas igrejas estão relaxando, porque estão ficando em casa. Muitas famílias estão sendo detonadas e não estão percebendo. Então preste atenção como é que eles agem. Os gafanhotos são solitários e não gostam de ajuntamentos, mas há também as espécies gregárias que vivem em grandes bandos. As nuvens apresentam-se amarelo, verde, vermelho, cinza e marrom. A formação das nuvens é vista como um acontecimento imprescindível, mas há que ligue esse fato às variações do clima. Uma nuvem pode apresentar cerca de 15 mil gafanhotos por metro quadrado e corte de 10 milhões de insetos. Isto é suficiente para fechar o tempo e encobrir o sol numa área de 1.800 quilômetros. As nuvens duram entre 4 e 5 semanas e percorrem distantes enormes. Uma nuvem chegou a voar 2.000 quilômetros sobre o oceano, onde caiu e morreu. Para combater um exército desses, seriam necessários cerca de 4 mil milhões de litros de inseticidas. Ou seja, aqui está falando dos insetos. Os gafanhotos você conhece, tem vários tipos de espécies. O gafanhoto tem vários tipos de espécies. Tem um migrador, tem um cortador, tem um devorador, tem um ceifador. E a gente sabe como é que eles agem dentro da agricultura, na lavoura. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, cada inseto desse tem uma função. Agora está dizendo para o espiritual, como a Bíblia diz, como a Bíblia fala dos gafanhotos. A Bíblia não está falando sobre gafanhotos, que muitos falam, vai ter a praga do gafanhoto, vai vir gafanhotos, vai destruir. Não, a Bíblia está falando de demônios. Gafanhotos, praga de gafanhotos, não são gafanhotos que vão vir. Gafanhotos são demônios, 4 demônios que estão vindo sobre esse tempo para destruir as famílias e a igreja. Porque o planejamento do diabo é detonar para que ele venha trazer todos os seus planos em à tona. Então você precisa ficar atento ao primeiro demônio, que é o cortador. Este seria o primeiro estágio. Ele sai da largata, ele vira cortador. Este seria o primeiro estágio. Laval da vida de insetos, conhecido também por serem da ordem dos lipodéptos. Elas têm aspectos de verme e se alimentam vorazmente, atingindo até o tamanho de cerca de 10 centímetros. Na sua maioria, elas se alimentam de folhas. À medida que cresce, a lagarta muda de pele por várias vezes, depois de fixando em algum lugar, para então atingir um outro nível de estágio de vida. Aí vem a revelação sobre o cortador. Olha, esta é a primeira causa da desobediência e da infidelidade. Não mas uma legião de demônios que atingiram as folhas, ou seja, a beleza da vida de alguém, da família de alguém, comendo vorazmente aquilo que seria agradável aos olhos, deixando muitas pessoas sem brilho, aonde vão ficando e se tornando pessoas mirradas e cabisbaixas. Ou seja, esse nível do cortador nesse tempo é fazer que as famílias vão se desanimando, vão se desacreditando e deixando pessoas que eram felizes cabisbaixo. Ou seja, aquela pessoa era alegre, era feliz, tinha entusiasmo para tudo e hoje ela está ficando o quê? Cabisbaixa, triste, ela não tem ânimo para nada. Tudo que acontece na vida dela de ruim, ela já desanima. Entendeu? Então o cortador ele vem para cortar primeiro a alegria da pessoa. Ele vem cortando a alegria da pessoa. Depois ele traz desânimo e a pessoa já não tem mais vontade de fazer nada. Então está agindo nesse tempo o cortador. Qual é a missão? Pastores que perdem o prazer de pregar a palavra de Deus. Está acontecendo. Levitas que já não se alegram em louvar mais a Deus.
levitas que já querem cobrar, já querem fazer tudo, não tem mais prazer. Hoje viraram músico, não tem mais prazer de fazer ali, pela alegria. Hoje tudo é cobrar, Então isso está acontecendo. Vamos lá. Obreiros que já não vão mais à igreja nos dias de culto. Pais que não amam mais seus filhos. Isso é o cortador que está agindo. Igrejas inteiras que perdem a beleza da comunhão com o Espírito Santo e acabam por se tornarem uma geladeira. Ou seja, igrejas que não têm mais prazer em estar com o Espírito Santo. Pessoas que não têm mais prazer em estar com o Espírito Santo, orando a Ele. 2. O gafanhoto e o migador. Vou explicar a diferença. Este é o segundo estágio que, após ser alimentado das folhas, mutam para outro estágio de sua vida, tornando-se agora um terrível gafanhoto. Os gafanhotos são característicos por terem femundas pernas posteriores grandes e fortes. Aí vem a revelação. Isso nos mostra que este demônio, que agora eu falei do cortador, agora eu vou falar do migrador. Vamos lá. O migrador, ele age da seguinte forma: a vide se secou e a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram e a alegria se secou entre eles. Então, ele age dessa forma. Aqui, Isso nos mostra que este demônio come o crescimento de uma vida, tirando toda a possibilidade de crescimento, mimando sonhos, ou seja, dando tudo de mão beijada, mimando sonhos, tirando a esperança que a outra podia haver sobre ela. E por isso vejo que ainda em nossos dias muitos morreram fisicamente e espiritualmente, porque pastores deviam pregar uma palavra que sustenta suas ovelhas, mas ao invés disso ficam se envolvendo com politicagem, usando os altares para tirar de pedras em outros ministérios e buscando se enriquecerem. Então está acontecendo isso realmente na nossa atualidade. Tem pastores que estão usando para se enriquecerem, tem pessoas que estão perdendo a sua própria vida, né, para doenças. E está acontecendo nesse tempo, pessoas perdendo as vidas por doença. Isso é o demônio migrador agindo. E isso tem que ser quebrado, tem que orar sobre isso. Agora eu vou falar sobre o outro que age também, o devorador. O devorador, a gente sabe que quando chegamos ao terceiro estágio, agora se foram as folhas comidas pelas lagartas. E também não há mais a ponta dos galhos, onde está os brotos. Assim se foi beleza e o crescimento de uma vida. Agora vem a locusta que devora os galhos inteiros. Revelação sobre o agimento do demônio devorador. Aqui vejo eu o ataque dos demônios, levando esta vida à falência. Os demônios querem fazer com todos como se fez com Jó, levando nossas vidas a uma falência em todas as áreas que sustentam nossos psicológicos, sentimental, profissional, familiar e financeiro. Ou seja, o demônio devorador, ele age através do emocional e psicológico, deixando que nossos psicológicos fiquem abalados para a gente adquirir doenças e enfermidades, ou seja, através também do profissional, cortando sua finança profissional, família, deixando sua família abalada, e financeiro, cortando seu financeiro para que você ganhe menos ou perca tudo. Ou seja, sabe quando você ganha e você não sabe administrar, você vai perdendo tudo? É o demônio devorador que está agindo. Ele está devorando tudo que você tem, porque você não oferece nada para Deus, você não dizima nada para Deus. Então tudo que você tem, você só investe em coisas que não tem nada a ver com você. Ele te cega para você investir em coisas que não vai te trazer retorno, e você vai devorando o seu dinheiro e vai trazendo traições entre família, vai trazendo falência, e você vai se tornando com o seu psicológico fraco, o seu sentimental fraco, o seu profissional, você vai desistindo.
e seu financeiro, essa vida financeira vai se destruindo. Quando você vê, você não tem mais nada. Automaticamente todos te abandonaram, seus amigos, sua família, e você só se sente feliz quando tem alguém rodeado perto de você. Esse é um demônio que age, devorador. Dizem também que a maior igreja da terra é a igreja dos desviados, ou seja, aqueles que se afastaram da presença de Deus. Creio isso que possa ser verdade, pois em meu trabalho tenho visto muitos que outra hora foram servos do Rei Altíssimo e agora jogando na lama de um precipício. Qual é esse precipício que o demônio devorador age? Através da droga, ou seja, faz você se envolver com droga. Ele também age através da infidelidade. Ele também age através de bebidas. Tudo isso para que você se autodestrua e acabe com a tua família, teu planejamento financeiro. Você já não tem mais vontade de fazer mais nada, a somente se envolver com drogas, com coisas erradas, e como a Bíblia diz, um abismo puxa o outro. Devorador. Diz aqui em Joel 4, como que age o devorador. O que ficou da largata comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu o locusto, e o que ficou da locusto comeu o pulgão. Então o gafanhoto, ele devora tudo que você tem e não resta mais nada. Vamos lá. Você que está comigo aqui agora. Você que está comigo agora. Está conhecendo os 4 demônios que estão agindo nesse tempo. E no final eu vou te dar a revelação deles. Migrador, cortador, devorador e ceifador. Você que está chegando agora. Para você entender. A gente não pode ficar calado. Não pode deixar ninguém nos calar. Temos que nos manifestar. Deus está voltando, meu irmão. Só quem pode salvar você é você mesmo. Não é ninguém não. A gente só estamos alertando. Nós somos mensageiros de Deus na terra. Se Deus te chamou para falar, fala. Jesus disse, se você não alertar o irmão porque ele está pecando, o seu sangue dele será cobrado em suas mãos. Então você, como líder, uma autoridade que Deus te levantou, você tem que falar assim. Deus não te colocou na sua família porque a sua mãe e seu pai te ganhou, não. Deus te colocou na sua família para ser um mensageiro. Se Ele te escolheu primeiro é porque você era o pior da tua casa, e hoje Ele está te tornando melhor para você fazer que outras pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Então, em nome de Jesus, receba essa mensagem. Traga mais pessoas aqui, ó, esse aviãozinho aqui, ó, clica aqui e envia para mais pessoas receber essa mensagem. Nós estamos falando sobre 4 demônios que estão agindo nesse tempo: migrador, cortador, devorador e ceifador. Gafanhotos que estão agindo sobre a vida das pessoas. E você não pode deixar isso. Nós temos que orar junto como igreja para quebrar. 4 demônio que tem agido sobre o povo nesse tempo: o destruidor. O destruidor, ele age de uma forma que nem a gente percebe. Em Joel capítulo 1, versículo 10 diz: o campo está assolado e a terra triste. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Ou seja, aqui já dá sinais de uma vida destruída. Ou seja, o campo está assolado, não tem mais nada. E quem estava no campo já está triste, porque perdeu tudo. E agora a terra se secou. Significa fome, significa falta de dinheiro. E o óleo falta. Quando falo óleo falta, significa morte. Ou seja, o destruidor, ele vem para matar. O destruidor, ele vem para destruir. O destruidor, ele vem para fazer você passar fome. O destruidor, ele vem para você não ter mais como comprar nada. O destruidor vem para arrancar a tua vida. Então preste atenção. E está acontecendo. Vejam, olha que doideira. Chegamos ao último estágio da vida desse inseto nocivo. Aqui no contexto de Joel, chamado de pulgão, o que seria também o último estágio da vida do desobediente e infiel, ou seja, fala daquele que é desobediente e infiel, que agora quase não será mais nada. Quando o pulgão chega à vida de uma pessoa, veja o que ela encontra. Olha que doideira nessa revelação. Veja nesse estágio demoníaco do ataque do inimigo.
o que na gíria popular diríamos o tiro da misericórdia. Agora já não há mais beleza, acabou, já não há crescimento, tudo está falido, então chega a hora da morte. Sim, uma morte física e espiritual. Olha como é que ele age. Ele primeiro vem, te seduz, depois ele te engana, vai arrancando uma coisa por coisa da tua vida, diz para você que você só é feliz quando é rodeado de amigos, depois deixa você sozinho quando você não tem mais dinheiro, aí depois vem, te tá com uma doença, aí agora você já se sente sozinho, abandonado, triste, começa a passar fome, começa a se destruir com sua família, e agora você está isolado, e agora quando ele tira tudo de você, ele vai lá e agora vai te arrancar a única coisa que você tem, a sua alma e a sua carne física. Ou seja, primeiro ele te mata o seu espiritual, depois ele mata o seu físico, e você nem percebe. Como a palavra diz, um abismo puxa o outro. O que eu escolho na minha vida define o que eu vou ser. Olha que doideira. Agora já não há mais beleza, crescimento, tudo está falido. Então chega a hora da morte. Sim, uma morte física e espiritual. Pois se o inimigo chega a ter vitória nesse estágio, tudo pode estar perdido para sempre. Agora o que sobrou foram as cascas. Ou seja, cascas significa carne. No versículo 7 vai dizer: fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Despediu-se toda e lançou por terra os seus sarmentos e se embraveceram. Então, aqui ele já define morte. E diz assim, pois se o inimigo chegar a ter vitória, nesse estágio tudo pode estar perdido para sempre. O pulgão começa a comê-la. Sim, as cascas são comida da vez. Era a possibilidade daquela vida se levantar. Ou seja, toda a possibilidade que a vida tinha de se levantar, já não tem mais. Porque ele tira toda essa possibilidade. O destruidor, ele tira. E como se um cupim fosse colocando dentro de uma madeira, assim tirando toda qualquer possibilidade de restauração de uma família, vida, igreja, ministério. Então vem a morte. Ou seja, ele primeiro vai fazendo você perder tudo, depois ele tira a sua família, você já não consegue mais chegar perto da tua família, porque você começa a odiar, depois tudo para você que você vê, para você não tá bom, depois ele vai tirando de você a própria solução de restauração, que é a igreja, depois ele tira o seu ministério dentro do seu lar, ou seja, você é dono do lar, tá dirigindo a tua família, ele tira toda essa autoridade de você, depois ele tira de você também o poder de estar tentando se restituir com Jesus, e ele agora vai tirar também o seu ministério, ou seja, ele vem para te destruir, o destruidor, ele vem para destruir, ou seja, ele é o gafanhoto estúpido. Então esses 4 demônios, migrador, cortador, devorador, ceifador, quer dizer 5, devorador, destruidor, ceifador e destruidor, ele vem para matar, ele vem para destruir, ele vai te seduzindo, ele vai te colocando ali, até você ser enganado. Quando você vê, você já brigou com a tua família, já perdeu o ministério, o trabalho, sua finança já não está mais boa, você já está ruim, de repente você vai se sentindo sozinho, daqui a pouco abandonado, só se sente presente com outras pessoas, agora você já está totalmente destruído como Jó, de repente você está faltando saúde e quando ele vê, vai te seduzindo para perto e te oferece a última coisa, quando você vê, ele te passa a rasteira, tira a sua vida espiritual, você não consegue mais se restituir com Deus, você já não tem mais força para estar perto da igreja, você já não tem mais força para poder estar no meio de nós, e de repente ele tira o que te resta, a tua vida, carne, fala de morte de carne. Joel fala aqui que ele comeu a casca, então ele tira a sua morte, ele vai te dar morte de carne.
Então esses 5 demônios, eles agem. E eles estão agindo nesse tempo. E eu quero falar para você que essa revelação desse tempo é real. Quando fala da praga do gafanhoto, ele está falando disso. Ele está falando de fome. Ele está falando de finança. Ele está falando de saúde. Ele está falando de trabalho. Ele está falando aqui, ó, da carne física. Está falando do espiritual. Ele está falando da igreja. Ou seja, muitos estão perdendo a vontade de orar. Muitos estão perdendo o foco. Muitos estão perdendo de ser a igreja. Muitos estão perdendo o entendimento de entender que Cristo te chamou para ser boca. Que Cristo te chamou para ser coração e sentir na pele a dor do outro. Então eu quero falar com você o seguinte: não cale sua boca nesse tempo. Porque a gente está vendo aí, se a gente perceber, a igreja carece em pregar Apocalipse. Sim, carece em pregar Apocalipse. Por quê? A gente ficou muito preso em pregar prosperidade, em pregar carro, luxo, tudo isso. E hoje a igreja carece de pregar Apocalipse. Por quê? Porque o fim do tempo é chegado, meu amigo. Esses 4 demônios, 5 demônios, migador, cortador, ceifador, destruidor, estão agindo. Estão tirando a saúde do povo. Estão tirando o dinheiro do povo. Autoridades estão sendo usadas por esses demônios para poder destruir o povo. A pobreza está se assolando, sim. Quando fala da lavoura, da terra, dos agricultores, está falando, sim. Os bois não conseguem mais encontrar fonte de água para beber. Por quê? Porque é chegado. E se a gente não se ligar, se a igreja não se ligar e ser seduzida por esses demônios, vai chegar o fim e a gente vamos ser seduzidos por eles e a gente vai se perder. Cristo não fala que aquele que perece por falta de conhecimento vai ser enganado. Então, eu preciso falar para vocês, não importa se eu fale para 2, 3 pessoas, se 3 ou 2 acreditam em mim, mas a gente precisa ser o povo agora que prega Apocalipse. Sim. Pregue as outras também, as outras palavras, sim, mas prega Apocalipse. Porque Apocalipse, sabe por que o povo não prega Apocalipse? Porque Apocalipse é o livro que mais tem, vamos trazer aqui pro dia por hoje, que mais tem filme de terror, que fala de dragão, fala dos 7 selos, não é? Aí a gente tem medo das coisas que nos dói. Mas tem que doer, cara. Tem que doer. Porque se a gente não falar a verdade, não revelar a verdade, a gente vai continuar vivendo uma vida de enganação. E quando Cristo voltar, meu amigo, aí já era. Conclusão dessa palavra para você, eu quero falar aqui. E eu vou entrar no ponto porque eu trouxe essa mensagem para você. Vamos lá, eu anotei aqui para falar para vocês um pouquinho. Olha, eu não poderia encerrar esta mensagem sem ler e escrever o que eu vou escrever aqui. Por isso, veja o poder da palavra revelada de Deus para nossas vidas. Pega aí que isso aí é visão. Se você for esperto, você vai pegar. Se você for esperta, você vai pegar. Eu quero ser um profeta e você também deve ser um profeta para a sua vida nesse momento, meu amigo. Joel significa Jeová é Deus. E sendo Ele Deus, como sei que é, Ele não deixará você sozinho neste momento difícil que nós estamos vivendo. Essa foi uma visão que eu tive. Ó, segura aí. Talvez você esteja pensando que você está sozinho. Talvez você esteja pensando que você está triste. Talvez que você está pensando que você é a última mensagem que você está ouvindo. Não. Agora você sendo atacado por esses insetos, talvez você está pensando que você, depois dessa palavra que eu dei aqui, talvez você está pensando que sua vida está sendo atacada por esses insetos. Mas eu quero te dizer, sabe por que Deus te colocou guardado? Sabe qual é a revelação que eu tive? Sabe por que Deus te colocou guardado nessa quarentena? Porque Deus estava vendo já. Deus já estava vendo. Deus já estava vendo que você já estava ficando fadigado. Que você já estava ficando fadigado de tantas mensagens que você já ouvia e você nunca passava para frente. Cara, Deus te guardou para você voltar àquele tempo aonde só você e Deus buscava.
que só você e Deus clamava. E tem pessoas ainda que não entenderam esse propósito que Deus colocou aqui. Sabe por que Deus colocou dentro de casa? Sabe por que Deus está usando a internet de uma forma extraordinária como nunca usou antes? É aquela palavra: toda a terra ouvirá e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Então, quando Deus te trouxe para dentro, escute isso. Não importa se uma ou duas ouve essa palavra, mas vai chegar para frente. Depois eu vou postar no feed para você ouvir também melhor. Quando Deus te colocou para dentro, Ele disse: vou te levar lá na intimidade para você lembrar. Vou te trazer para aljava de novo. Vou te colocar aqui atrás, Para quem não sabe, a aljava é onde guarda as flechas. Vou te colocar na aljava de novo. Flecha, vou te colocar aqui. Eu vou te colocar na aljava para você ser tratado de novo. Porque você vai enfrentar uma grande batalha, uma grande guerra, que é esse tempo que nós estamos vivendo. E essa batalha e essa guerra não vai ser fácil. Essa batalha e essa guerra que você está vivendo não vai ser fácil. Então, flecha, eu vou te colocar de novo na aljava. E eu vou te colocar na aljava para ser tratado, mas ser tratado de uma forma diferente. Você vai me buscar dentro da tua casa, não vai poder ver e tocar em ninguém, vai se guardar e vai orar e vai buscar jejuar pelo meu povo. Se todo o meu povo se humilhar, orar e clamar, eu descerei do céu, sararei toda a terra. Não tem essa palavra? Então, eu vou te guardar, você vai orar para que eu sare toda a terra. A enfermidade, eu deixei que os 5 demônios agissem para que você se levantasse na guerra e tomasse posição. Porque eu já estava cansado dessa terra que só quer receber de mim e não quer fazer nada. Entendeu? Então Deus me deu essa revelação. Eu até cheguei a comentar com a minha varô Rebeca sobre essa revelação. Ela escreveu uns textos para mim, eu até postei alguns no feed, para depois você ler lá depois, sobre essa revelação. E aí a Rebeca, ela veio com esse texto aí, matou a charada. Aí ela veio com esse texto de Joel. Aí Deus começou a martelar esse texto na minha memória. E eu comecei a martelar. E aí Deus me deu essa revelação. Porque o povo está em quarentena. Porque é para o povo ficar em quarentena. Sabe por quê? Não é por medo, não. É porque esses demônios foram liberados pelo inferno para acabar com a igreja, para acabar com a visão de Deus, para acabar com nós seres humanos, porque eles não gostam da gente, porque a gente tomou o lugar deles, no reino celestial. Nós somos os únicos que somos chamados exclusivamente por Deus de filhos de Deus. Filhos de Deus. E quando fala de filhos, é intimidade. Filho é aquele que tem intimidade com o Pai. Então, Deus ele só revela os seus segredos para os filhos. Então, eu quero liberar sobre você que nesse tempo você não vai ser um filho calça frouxa, você vai ir para cima e vai falar de Deus. Eu quero liberar que nesse tempo que você está guardado por Deus na aljava, quando Ele te tirar da aljava e te lançar, você vai lançar assim a mensagem que Ele liberar sobre o seu coração. Eu quero dizer que você vai parar de ser frouxo e frouxa e se levantar e se erguer, porque Deus está na tua vida. E se Deus te colocou em quarentena para você aprender e tomar vergonha na cara e não fazer mais isso. É uma palavra dura, sim. Chega de passar a mão na cabeça, a mãozinha cá. Não, tem que passar assim, porque Deus diz que Ele vai passar o machado e vai cortar pela raiz aqueles que não se converterem dos maus caminhos. E se Deus está levantando profetas e ministros do Senhor para falar com você, é porque você tem que acreditar, porque Deus já está cansado desse mimimi de vocês. Deus já está cansado dessa terra que não se alerta com aquilo, os sinais que Ele está mandando. Os sinais nos céus. Deus está mandando sinais nos céus todos os dias, em vários lugares das nações. A China já recebeu sinais no céu. Japão já recebeu. Vários países estão recebendo sinais nos céus. E Cristo falou que os céus vão se escurecer, a lua se tornará sangue. Meu irmão. Parece até comédia, né? Mas não é não, velho. Tem que acreditar, a palavra dele fala, filho. A palavra dele fala. Então quando Deus fala aqui do devorador, do ceifador, do destruidor, do migrador,
É para a gente acreditar sim nessa palavra, porque eles estão agindo nesse tempo. Você viu aí o que diz lá em Apocalipse, lá fala que ia ter bestas que se levantariam nesse tempo, e que umas sairiam da terra, outra do mar. Não fala? Só que quando uma agisse, outra coisa ia vir e ia derrubar ela. Está acontecendo também no nosso Brasil. Um foi levantado para poder ajudar a população inteira, mas veio outro e derrubou ele. Quando Deus fala disso, eu creio que são autoridades espalhadas pelo mundo, que uns estão se levantando e outros estão sendo destruídos. Ou seja, são autoridades que estão sendo levantadas para destruir a população, filho. Se você não se alertar, não se ligar, você vai ficar aí pangolando, e aí você nunca vai chegar no entendimento. Sabe qual é o entendimento de Cristo para você? É o plano da salvação. É o plano da salvação. E eu vou falar aqui para você, sabe por que é o plano da salvação? Porque Cristo fala aqui, ó, promessa de efusão. Vou falar para você. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e mancebos terão visão. Cristo fala que os velhos terão sonhos e mancebos visão. Mancebos são jovens, velhos terão sonhos e mancebos visões, ou seja, os velhos eles vão sonhar o planejamento de Deus, e nós jovens vamos ter visões sobre esses sonhos. Está acontecendo, pessoas nesse tempo, eu já recebi testemunhos e já recebi mensagem que pessoas estão sonhando com a volta de Cristo, pessoas estão sonhando com as visões que estão acontecendo nesse tempo, e você tem muito isso na internet aí, você pode pesquisar e você vai encontrar. Ou seja, vai acontecer. A lua vai se tornar sangue. Entendeu? O sol se converterá em trevas. E há de ser que o nome do Senhor há de ser invocado, ou seja, todo joelho dobrará. Em Jerusalém haverá lamento, assim como o Senhor tem dito. Os restantes que o Senhor chamar, ou seja, haverá lamento, haverá clamor. Pessoas vão correr procurar por Deus e não vão encontrar. Pessoas vão correr querer o Espírito Santo, não vão encontrar. A palavra de Deus vai sumir, meu irmão. Então aproveita enquanto está aqui. A palavra é vida para te alimentar, não é para te matar. É difícil, viver a palavra, mas se você facilita, é mais fácil. Então vai agir. Esses demônios estão agindo, e quando tudo isso passar, há de vir esse tempo de escuridão, há de vir esse tempo aonde Deus ele vai chamar os escolhidos para ser usados. E quais são esses escolhidos? Aqueles que foram resguardados na quarentena e se deixaram Cristo fazer, e se deixaram ser usados dentro de casa. Esses serão que está aqui, ó. E eu chamarei os restantes, diz o Senhor. Esses são os que Cristo vai chamar para falar na terra antes do arrebatamento. E eu quero falar com vocês o plano de salvação. Eu não quero terminar aqui antes de falar o plano da salvação. Amanhã eu vou estar no Facebook, em nome de Jesus, falando com vocês sobre essa mesma mensagem, esse mesmo entendimento. Eu quero você lá comigo no Facebook. O plano de salvação que eu tenho para você é aqui, ó, tá escrito aqui, ó. E há de ser que naquele dia os montes deslizarão o mosto dos outeiros, manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, ou seja, a fonte de vida. E sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Setim, ou seja, sairá uma fonte na casa do Senhor. Ou seja, qual é a casa do Senhor? Qual é a casa do Senhor? Quem é a fonte? Cristo vai propagar essa fonte, meu irmão. Os entendedores entenderão. E regará o vale de Setim. Ou seja, quem está perto vai receber essa salvação, meu irmão. Quem quiser estar perto vai receber essa salvação. E o Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramarão sangue inocente. Ou seja, Deus vai derramar fonte para aqueles que querem a vida, mas Deus também vai fazer juízo para aqueles que derramaram sangue inocente.
Ou seja, você escolhe qual lado você quer estar. Cristo está te dando oportunidade. Cristo está te dando oportunidade, cabeção. Cristo está te dando oportunidade, cara. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém será de geração em geração. Céu, reino. Geração em geração. Deus está falando de eternidade. Deus está falando corpo incorruptível. Deus está falando da glória que Ele vai trazer. E purificarei o sangue do que foram derramados. Ou seja, purificarei o sangue daqueles que foram derramados. Porque o Senhor habitará em Sião. Ou seja, Ele vai purificar. Ele vai fazer juízo sobre o sangue daqueles inocentes que foram derramados. E Ele vai purificar de todo mal. E aí vai vir o grande dia do Senhor. E aí o fim de todas as coisas. Então, você escolhe o lado que você quer estar. Você quer ser um guerreiro, uma guerreira do Senhor nesse tempo? Você quer ser usado? Você quer ser usada? Então deixe ser usado. Faça essa palavra, esse alerta, essa visão de que esses demônios são reais, estão realmente foram soltos, estão sendo agidos nesse tempo. É real, é válido. Mas você não pode ficar com medo deles. O que a mídia está fazendo, o que a rádio, o que as prefeituras, tudo estão fazendo para você ficar com medo, você não pode temer. Porque se o Espírito Santo te colocou em quarentena, não é para poder você estar com esses demônios não, cara. Cristo te colocou na quarentena para guardar aqueles que são deles. Lembra do povo do Egito? Quando houve a praga. E aí Deus foi lá e passou o sangue na porta deles, nos umbrais, para poder proteger eles de todo mal. Mas teve aqueles cabeções que não obedeceram a palavra profética de Jesus, que era se guardar. E aí veio a praga sobre eles, matou. Lembra lá? Lembra do faraó que mandou matar todos os meninos lá, primogênitos, porque pensou que Jesus estava entre eles? Lembra? Então, meu irmão, esse tempo é para você se guardar? É, mas é para você se guardar para Cristo e não para outras coisas. Se você se guardar e continuar o mesmo, para que você está se guardando? Vai fazer papel de tolo. Então esse tempo que Cristo está fazendo é para mudança, é para gerar mudança. Mudar isso aqui, ó, todo entendimento. Diz Romano 12. Então, se você acredita nessa palavra profética, eu quero terminar essa live dizendo para você que há um propósito na sua vida, na tua família, e você não pode deixar que esses demônios destruam. E se você foi chamado por Deus para estar lá, não importa se você está na igreja ou não, é para que você tome frente da tua família e conduza ela da melhor forma. A palavra diz: ensinar o pequenino conforme ele deve andar, e depois de crescer não vai se desviar desse caminho. Ou seja, se você ensina o menino na forma errada que ele anda, ele vai crescer, vai se tornar errado. Agora, se você ensina o menino o caminho certo de andar, ele vai crescer, vai se tornar algo bom. Então isso aí depende de você. Depende de você. Se Deus te colocou como líder da tua família, você tem que ser líder, tem que honrar aquilo que Deus te deu. Porque quem está na tua família não é teu, é de Deus, já é emprestado. Se você teve a oportunidade de receber um filho ou uma filha, não é teu. Sinto muito te formar, é de Deus. Se você tem um pai e a mãe, também não é seu, é emprestado. Tudo aqui nessa terra é emprestado, meu irmão. Até sua carne é emprestada, vai voltar para o pó. Sinto muito te formar. Mas se você não querer salvar sua alma e teu espírito, meu filho, sinto muito. Às vezes é melhor puxar isso aí, também dói em mim, tá? Dói em mim, porque eu também sou ser humano. Mas se Deus mandou falar, filho, tem que falar. E ainda mais nesse tempo. Nesse tempo, nem pai, nem mãe, nem avó, nem ninguém vai te salvar da ira de Deus, meu filho. É você e Deus, você e Deus. Entendeu? Você tem que sim ajudar, tem que sim falar, tem que sim estar incentivando a tua família. Mas a salvação, como diz, é individual. Né? Porque se você querer salvar o mundo inteiro também, você pode perder a sua alma, não diz a palavra? Não adianta salvar o mundo inteiro se você vai perder a sua alma. Então eu quero pedir muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes nessa live. Eu quero terminar orando sobre a sua vida. Vem comigo. Senhor, eu quero orar sobre essas vidas. Eu quero orar para que elas não, Pai, dê atenção a esses demônios, nem legalidade. Que nenhum demônio das trevas, ó Pai, migrador, nem cortador, nem devorador, nem destruidor, venha destruir o plano familiar. Que nenhum demônio das trevas, ó Pai,
venha trazer, ó Pai, desistência. Ó Deus, que essas pessoas possam sim entender o propósito que o Senhor tem sobre a vida delas. Como ministro autoridade pelo Teu nome, ó Deus, eu venho decretar sobre as famílias dos nossos bairros, sobre as famílias das nossas nações, da nossa nação brasileira. Que toda enfermidade venha cair por terra, Deus. Que tudo aquilo, Pai, que venha assolar as nossas vidas, ó Deus, eu peço que o Senhor retire, ó Pai, de nós. Estamos em quarentena, Pai, porque o Senhor nos conduziu a isso. Mas nós devemos entender, Senhor, que essa quarentena é para que a gente venha viver quando sair daqui um novo nível. O Senhor tem todo o plano, todo o planejamento escrito em Tuas mãos. E nisso eu creio e decreto sobre essas vidas que o Senhor não venha, ó Pai, tirar suas asas delas, ó Pai. E que nenhum demônio vai matar, que nenhum demônio vai destruir, que as finanças estão blindadas, que nenhuma pessoa vai passar fome porque serão alimentadas. Os seus estão prontos, Pai, para servir. Ó Deus, nós não queremos mais, Pai, ser servido, mas a gente queremos servir os nossos irmãos. E Deus, em nome de Jesus, que nesse tempo, Pai, ó Deus, o Senhor venha derrubar o império das trevas. Ó Deus, que toda, Pai, besta que está sendo levantada nesse tempo, Pai, venha ser destruída. Deus, todo o império das trevas que vem para destruir o Teu povo, seja destruído, ó Pai. Deus, que Teu sangue venha passar em nossas portas. Ó Deus, que nenhum mal, nenhuma praga nos alcance. Porque o que o Senhor tem é um propósito, Pai. E se esse tempo está acontecendo, é um propósito, Pai. Essa visão que eu tive, ó Deus, que minha varoa teve, ó Pai. Dessa palavra, Pai, que o Senhor tocou no meu coração e queimou. Ó Deus, que haja um plano de salvação para isto. Ó Deus, que o Senhor alcance outras vidas que estão nos assistindo. Ó Deus, que o Senhor libere, Senhor, sobre essas vidas. Eu acredito pela fé, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nenhum mal alcançará essas pessoas. Em nome de Jesus, ó Pai, venha, Deus. E eu oro como autoridade ministro. Nada vai nos calar. Ó Deus, somos jovens e essa palavra diz que os jovens têm a força do Senhor. Ó Deus, que esse tempo é o tempo para a gente agir diante do Teu nome. Ó Deus, eu profetizo. Deus, que todo enfermo vai se levantar. Que todo coxo vai voltar a andar, Senhor. Que todo cego vai voltar a ver. Que todo surdo vai voltar a ouvir. E todo mudo vai voltar a falar. Porque esse tempo é o tempo de milagres e prodígios. Esse tempo é o tempo de renovo, é o tempo de levante. E que nenhum demônio do império das trevas, nenhum migador, cortador, ceifador, destruidor vai destruir o plano familiar. Nenhum demônio que está agindo nesse tempo, ó Pai, que eu falei dentro dessa palavra de Joel 1, 2 e 3. Ó Pai, Espírito Santo, não vai destruir a lavoura, nem um campo, e nem vai faltar água, porque o Senhor vai derramar vida e fonte de vida, um plano de salvação. Ó Deus, eu decreto, Deus, que toda a família, todo o bairro está sendo protegido e selado por Ti. Ó Deus, nenhum espírito de morte que rodeia e brada como leão, procurando a quem devorar, vai devorar. Porque o Senhor é o leão de todos, Pai. O Senhor é aquele que ruge, é aquele, Pai, que nos guarda, é aquele, Pai, que faz a gente, Pai, prosseguir. Ó Deus, e se há faltado força sobre a vida de alguém, o Senhor vai restituir essa força, o Senhor vai restituir esse ânimo, dê de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Deus, nós somos nova criatura em Cristo Jesus, o Senhor já pagou o preço, e Deus, em nome de Jesus, nós podemos nos calar nesse tempo, como sacerdote de nosso lar, Deus, como profetisa de nosso lar, Deus, como ministro e autoridade dentro de nossas casas. Nós estamos guardados em nossas casas para ser, Pai, levantado por Ti. Ó Deus, nós estamos saindo da aljava para ser lançado e impulsionado por uma nova direção. Deus, há um novo tempo é chegado, uma nova hora é chegado, onde os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade serão lançados para manifestar a glória de Deus sobre os filhos que ainda dormem. Ó Deus, havia 10 virgens, ó Pai, 5 dormiram e 5 acompanharam o noivo. Espírito Santo, o noivo vai passar, as candelárias têm que estar acesas. Deus, em nome de Jesus, não podemos deixar que nossas candelárias se apaguem, porque o Senhor vai passar. E quem vai estar na borda do Cordeiro, na festa do Cordeiro? Então, em nome de Jesus, nós precisamos estar atentos. Ele vem, é hora do chegado daquele que vem. Então, em nome de Jesus, alerte o povo de Deus. Em nome de Jesus, acordem, porque Ele vem. Então, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua casa e sobre a tua vida, que você acorde, que não acredite só em prosperidade, não acredite só em finança, mas acredite na palavra, que é o que vai restar, o amor de Jesus. Então, sobre todas essas coisas, eu libero sobre a tua casa, sobre a tua vida. Você que está nos assistindo nessa live de hoje, eu quero dizer, fique em casa, mas não fique calado. Eu determino sobre a tua vida
que você acredite no plano da salvação. É real, a sua alma é real, o seu espírito é real e a determinação de Deus para a tua vida é real. Então, se você não acreditar, cara, eu sinto muito, moça, mulher, homem, eu sinto muito. A palavra de Deus é verdade e é reta. Deus também não era um Deus só de amor, Deus também era um Deus consumidor. Então, os filhos dele devem ser assim também. Então, eu determino sobre a tua vida. Está chegando o fim do tempo de amor. É chegado o tempo agora de cobrança. Então, tudo que você fazer agora vai ser prestado conta. Então, assim como Deus chegava na porta do templo lá e tinha pessoas vendendo, ele se irou, Deus também se irou. Então, você vai ser prestado conta do que você fez. Entendeu? Se você usou a obra de Deus para ganhar finança, meu irmão, você vai ser cobrado. Se você usou de uma forma errada, você vai ser cobrado. Então presta atenção, os demônios estão te seduzindo. Esse tempo é o tempo de você se alertar. A mídia está te seduzindo. Sua mente, seu psicológico está ficando abalado. Então erga as suas vozes como de trovão e vai e faz. Em nome de Jesus, não fique calado, não fique calado, não deixe ninguém te calar. Você é a porta e a voz de Deus, amém? Fique com Deus, eu quero terminar essa live em nome de Jesus. Deus te abençoe.